É possível ser autoconfiante com baixa autoestima? E ter baixa autoestima e ser autoconfiante? Para responder essa pergunta, hoje eu trouxe mais um livro. É um livro que eu gosto muito. O título do livro é Liberte Sua Personalidade, de Maxwell Maltz. Esse autor, eu tenho diversos vídeos, inclusive no curso Temperando a Vida, eu trabalho muito essa questão pontual da autoimagem, que ele é especialista no assunto. Para quem é estudante ou curioso da área, ele tem diversos estudos de caso. Quem é Maxwell Maltz? Ele inicialmente, a princípio, era um cirurgião plástico, começou o seu trabalho com uma cirurgia plástica, por isso que ele trabalha tanto esse conceito de autoimagem. Depois ele desenvolveu a psicocibernética, que eu já falei aqui em outros vídeos a respeito desse tema. Mas o que ele observou? Que muitas pessoas, quando passavam por procedimentos de cirurgias plásticas, elas tinham uma mudança de personalidade a partir dessa transformação que elas efetuavam ali na mesa de cirurgia. Só que outras não. Tem aquele princípio, lembra que a imagem ela afeta as nossas emoções. Na maioria dos casos, isso acontecia de uma forma positiva, essa mudança. Só que o que ele identificou? Que existiam pessoas que, independente da mudança, elas continuavam a ter uma atitude negativa. É como se aquela mudança externa não refletisse internamente a forma como elas sentiam. E o que ele identificou com isso? Que, na realidade, o que acontecia, o que estava de errado não era algo externo, uma percepção de autoestima, mas sim de autoimagem. A forma como aquelas pessoas se viam era diferente da realidade. Tem um caso que ele conta aqui no livro, tem diversos casos, né? Mas tem um que é bem interessante, que ele fala de uma pessoa que tinha as orelhas um pouco grandes, e essa pessoa, em função disso, não era nada assim extraordinário, mas era o suficiente para ela ser extremamente reprimida. Ela se sentia profundamente constrangida com aquelas características. E o que isso impactava na vida dela? Ela não parava em trabalho nenhum, ela tinha dificuldade de socializar, porque na cabeça dela, ela sentia como se todas as pessoas olhassem para ela como se ela tivesse algum problema. Então ela percebia o seu ambiente como se ele fosse hostil, sendo que na realidade não era. Talvez pelo fato de, na infância, ela ter sofrido algumas experiências que marcaram ela profundamente, ela levou no decorrer da juventude, da fase adulta, essas experiências que causaram uma visão distorcida dela mesma. Isso fez com que ela tivesse diversos prejuízos sociais, profissionais, porque ela não parava em nenhum trabalho, ela sempre achava que as pessoas estavam falando dela, que as pessoas não gostavam dela, e ela atribuía indiretamente a essa questão que ela via como uma deformidade. Mas por que eu estou trazendo esse exemplo? É que esse é um exemplo. Muitas vezes a pessoa ela tem dentro dela uma visão distorcida de si mesma, então isso não precisa necessariamente ser apenas algo relacionado a uma característica externa, muitas vezes é interno, por isso que a autoimagem ela não necessariamente ela tem a ver com o reflexo que a pessoa vê no espelho. A autoimagem é a percepção que a pessoa tem dela mesma. E isso afeta diretamente tanto a autoestima quanto a autoconfiança. Como eu falei no início, uma influencia a outra, não determina, mas influencia diretamente. Eu vou ler aqui um trecho desse livro que eu acho importante de pontuar e ajudar nessa compreensão. Você pode curar os seus complexos de inferioridade. Num certo sentido da palavra, toda pessoa que há na face da Terra é inferior à outra e às outras pessoas. Olha só, quando você entende isso, se a gente se compara, por exemplo, se eu me comparar com uma pessoa que é um atleta, eu vou ser inferior nessa categoria que essa pessoa ela desenvolve determinada atividade. Uma pessoa que dança, por exemplo, que pratica, se eu for fazer uma comparação, é isso que o autor quer dizer. Em um grau ou em outro, todos nós, se a gente for se comparar, nós podemos nos sentir inferiores, porque não existe ninguém que seja excelente ou especialista em tudo. Então, em maior ou em menor grau, vão ter pessoas que vão fazer coisas muito melhores do que nós. Isso é muito importante a gente ter essa clareza, nessa compreensão. Mas por que, por exemplo, ele não se sente assim? Simplesmente porque não me comparo desfavoravelmente com essas pessoas. Nem me considero fracassado, porque não posso fazer determinadas coisas tão bem quanto elas.
Sentimentos de inferioridade têm origem não tanto em fatos ou experiências, como nossas conclusões a respeito de fatos, mas na maneira como nós avaliamos essas experiências. Tudo depende de quais normas com as quais nós nos comparamos. Não é o conhecimento de uma real inferioridade que nos dá um complexo de inferioridade e interfere na nossa vida, mas sim o sentimento de inferioridade. E este sentimento nasce de uma única razão: nós nos julgamos e nos medimos não pelas nossas próprias normas, mas pelas normas de alguma outra pessoa. E quando fazemos, sempre e sem exceção, nós nos sentimos inferiores. A pessoa que tem um complexo de inferioridade reúne invariavelmente o erro de lutar por uma superioridade. Olha que profundo isso. Seus sentimentos nascem da falsa premissa de que é inferior. Dessa falsa premissa, constrói ela toda uma estrutura de pensamentos e sentimentos lógicos. Se ele se sente mal porque é inferior, a cura está em se tornar tão bom quanto todo mundo. A inferioridade e a superioridade são as duas faces da mesma moeda. A cura está em compreender que a própria moeda é falsa. Olha que profundo isso. A verdade a esse respeito é esta: você não é inferior, você não é superior, você é simplesmente você. Você, como personalidade, não está em competição com qualquer outra personalidade, simplesmente porque não há na face da Terra outra pessoa igual a você. Você é um indivíduo. Você é único, você não é igual a alguma outra pessoa e nem pode jamais tornar-se igual a alguma outra pessoa. Não se espera que você seja igual a outra pessoa. Deus não criou uma pessoa padrão e pôs nela um rótulo dizendo: é assim que todos devem ser. Ele fez os seres humanos individuais e diferentes, do mesmo modo que fez cada floco de neve individual e diferente. Deus criou pessoas altas, pessoas baixas, grandes, pequenas, magras, gordas, pretas, amarelas, vermelhas, brancas. Jamais demonstrou preferência. Tem uma frase de Abraham Lincoln que ele fala: Deus deve ter amado as pessoas comuns, pois fez tantas delas. Lincoln estava enganado. Não existem pessoas comuns. Não há um padrão comum. Ele estaria mais próximo da verdade se dissesse: Deus deve ter amado as pessoas incomuns, pois fez tantas delas. Essa é só um pouco dessas reflexões a respeito da nossa personalidade e quanto que muitas vezes ela se torna frágil quando nós entramos nesse caminho fadado ao fracasso, que é a comparação. E lembrando, ele inicialmente, Maxwell Maltz, que é um especialista do assunto da psicocibernética, que trabalha o nosso cérebro no sentido de ser perseguidor de objetivos, e que essa autoconfiança, essa autoestima está diretamente relacionada com essa autoimagem, que a psicocibernética, ela basicamente trabalha a autoimagem, essa visão que nós temos de nós mesmos. Ele começou inicialmente como cirurgião plástico, depois se especializou nas áreas humanas, da psicologia, para entender esse mecanismo. E o que é mais importante nisso, a gente entender que, independente de nós nos sentirmos muito ou muito pouco, esses dois extremos, eles são perigosos. A gente tem sempre que entender que nós somos especiais, sim, enquanto seres humanos, enquanto indivíduos, mas entender o nosso tamanho, de não querer ser mais do que na realidade nós somos, para não entrar nessa competição fadada ao fracasso, e muito menos inferiores ao ponto de não acharmos que nós somos capazes de sermos tudo que nós podemos ser. E se você ficou curioso ou curiosa, quer desenvolver um pouco mais essa visão de autoimagem, no curso Temperando a Vida, link na descrição do vídeo, você vai ter condições de olhar de uma maneira muito mais profunda e entender como temperar a sua vida e alcançar todos os seus objetivos, se tornando uma pessoa mais autoconfiante, com uma visão clara de quem você é, com a sua autoimagem fortalecida. Um beijo, até o próximo café.